A Advocacia Geral da União entra com recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra a liminar que impediu a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A Advocacia Geral da União diz que vai protocolar recurso também no Supremo. O presidente do Supremo afasta a restrição que impedia que Rio Grande do Norte recebesse recursos para programa de acesso à água. Em Alagoas, testemunhas e jurados do Tribunal de Justiça já são intimados e convocados por aplicativos de mensagens. E como a legislação trata os crimes de gênero no país? Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Advocacia Geral da União entra com recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra a liminar que impediu a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A AGU disse ainda que vai recorrer da decisão junto ao STF. Carolina Chaves tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Advocacia Geral da União acaba de protocolar o recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, contra a decisão do próprio TRF, que suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. O processo já foi distribuído para o desembargador Reis Fried. E segundo informação da Advocacia Geral da União, ela também pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o recurso ainda não chegou aqui. Ontem, o TRF da 2ª Região confirmou decisão da Justiça Federal, que suspendeu a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho por ofender a moralidade administrativa e também a Constituição Federal. No primeiro recurso apresentado ao TRF, a AGU alegou que a liminar viola ato do Executivo para escolher seu representante. Cristiane foi impedida de assumir a pasta depois de vir à tona a informação de que ela foi condenada numa ação trabalhista movida por 2 ex-motoristas. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da inscrição do Estado do Rio Grande do Norte no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse. A restrição impedia a obtenção de quase 3 milhões de reais junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para a promoção do acesso à água e para consumo e para a produção de alimentos. Na decisão, a ministra lembrou que, em casos semelhantes, o STF já tem afastado a restrição que sem os recursos o Estado potiguar não conseguiria implementar políticas públicas essenciais, principalmente aos cidadãos de baixa renda. A rede pública de saúde começou a oferecer à população medicamento de prevenção à contaminação pelo vírus HIV. Utilizado nos Estados Unidos e na Europa, ele já está disponível em 10 estados e no Distrito Federal. Profilaxia pré-exposição. Este é o nome dado ao medicamento distribuído pelo Sistema Único de Saúde que reduz o risco de contaminação pelo vírus HIV nas relações sexuais. Ele é de uso contínuo e age no organismo como uma barreira, impedindo que o vírus se espalhe pela corrente sanguínea. Na primeira fase de distribuição, o medicamento foi oferecido a pessoas com maior risco de contaminação, entre elas homossexuais, transexuais, travestis e casais soro-diferentes, aqueles em que apenas uma das pessoas é portadora do vírus HIV. Mais de 10 mil pessoas já receberam o medicamento nesta primeira etapa. O Ministério da Saúde escolheu os locais de acordo com a participação em projetos envolvendo a profilaxia pré-exposição. Até o fim de 2017, 10 estados e o Distrito Federal já haviam recebido o remédio. A previsão é que até o fim deste ano ele esteja disponível em todas as capitais. A PrEP, ela não é para todo mundo. A PrEP, ela é voltada para determinadas populações, que são as populações chaves, e mesmo pertencer a essas populações não quer dizer que a pessoa precise utilizar da profilaxia pré-exposição. A ideia é que até o final de 2018 nós tenhamos pelo menos um serviço em cada capital brasileira. Mesmo com o medicamento sendo utilizado em outros países, este advogado vê com cautela a forma como o remédio é distribuído à população. Para ele, ainda faltam informações sobre o assunto. O questionamento é de que forma o cidadão está sendo comunicado de maneira correta, coerente e satisfatória para que ele entenda o que está sendo introduzido. Então, novos medicamentos, novas tecnologias e novos protocolos
devem ter uma comunicação tão assertiva que o cidadão não tenha dúvidas, por exemplo, para recorrer à justiça para saber se um direito dele está sendo ofendido ou não. Apesar da eficácia já comprovada, é sempre importante lembrar: o medicamento não veio para substituir métodos tradicionais de prevenção, como os preservativos. A camisinha, ela veio para ficar, lembrar que ela evita não só o HIV, como as ISTs em geral. Nós estamos no país onde nós temos uma epidemia de sífilis e essa realidade ela também pode ser evitada com o uso regular do preservativo. Mesmo as pessoas em PrEP, se recomenda o uso do preservativo também. O delator da JF, Ricardo Saldi, será ouvido hoje daqui a pouco às 2h30 da tarde pela Polícia Federal. Preso na penitenciária da Papuda desde o dia 15 de setembro de 2017, Saldi vai prestar esclarecimentos no inquérito que investiga se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto no setor dos portos. O Ministério Público Estadual de São Paulo pediu à Justiça Criminal Federal o compartilhamento de provas entregues pelos delatores da Odebrecht. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O Ministério Público quer, com isso, ampliar as investigações que apuram suposta prática de pagamento de propina em um contrato de 191 milhões de reais executado pela Dersa, a empresa de transportes e infraestrutura controlada pelo governo de São Paulo. O contrato foi assinado em 2009 para a construção da rodovia Carvalho Pinto. Segundo o MPSP, o pedido de compartilhamento de provas das delações da Odebrecht já foi feito 2 vezes, mas os promotores ainda não tiveram acesso aos documentos. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. A Justiça do Trabalho determinou a suspensão da demissão de 50 professores da Universidade Metodista de São Paulo e mais 16 professores de educação básica do grupo, atendendo a um pedido de liminar do Sindicato dos Professores de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. A decisão da juíza Valéria Pedroso de Moraes, da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, determina que a Metodista informe em 5 dias os nomes dos docentes demitidos e o motivo de cada uma das demissões. Estipula ainda uma multa de R$10 mil por cada profissional que for dispensado a partir de agora. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Como a legislação trata os crimes de gênero no país? Saiba em instantes. As delegacias do Rio de Janeiro, a partir de agora, vão especificar nos registros de ocorrência os motivos presumidos de transfobia, lesbofobia e xenofobia. As novas classificações criminais atendem a um pedido da Secretaria de Direitos Humanos daquele estado, que pretende, dessa forma, combater os crimes contra homossexuais, transexuais e transgêneros. LGBTI, sigla onde cada letra representa uma identidade de gênero e também uma luta pela defesa de direitos e espaços para cada grupo. Essa militante das pessoas trans explica a necessidade, por exemplo, de tratamento específico para cada tipo de identidade de gênero e orientação sexual. Quando a gente fala em nome social, em inclusão, a gente quer, na verdade, ser reconhecida. Nós queremos que a identidade de gênero de pessoas trans seja reconhecida, tenha lei que especifique isso, para a sociedade começar a entender que nós não estamos brincando de ser mulheres ou de ser homens. Uma dessas iniciativas veio da Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que pediu para que as delegacias passem a identificar quem são as vítimas de transfobia e lesbofobia. A diferenciação das ocorrências vai ajudar a quantificar os crimes contra transexuais e transgêneros, como também os casos de transfeminicídio. Os dados mais recentes de violência registrados pelo Disque 100 mostram apenas em números gerais crimes contra a comunidade LGBT. Em 2016, foram denunciados 1.876 casos de violência e os estados com maior índice foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Os crimes mais comuns são praticados por intolerância, entre eles a tentativa de homicídio e o homicídio, lesão corporal dolosa, ameaça e injúria. Todos são considerados crimes de ódio. A delegada da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, criada no final de 2016,
explica que as pessoas estão cada vez mais atentas à violação de direitos humanos. Eu acredito que as pessoas não conseguem mais perceber um crime de injúria acontecendo do lado e ficar inertes, né? Então, as próprias pessoas estão começando a falar, olha, isso é errado, isso não se faz. Tem pessoas que se oferecem para testemunhar os fatos. Então, eu acredito, sim, que a mentalidade no país está avançando. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Rodrigo Camargo, que é membro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, muitas pessoas ainda não sabem direito e confundem qual é a diferença de orientação sexual e identidade de gênero, né? Gostaria que o senhor explicasse. Realmente, essa é corriqueira essa falta de diferenciação da sociedade, mas é verdade. O que a gente tem aqui, na identidade de gênero, ela consiste em um modo em que a pessoa se apresenta socialmente, como ela quer se apresentar, como o indivíduo quer, de alguma forma, aparentar sua identidade social, independente do seu sexo biológico. Já a orientação sexual, ela tem uma relação muito mais com a sua afetividade com o próximo. Seja a afetividade num aspecto erótico, familiar, o que seja, mas como ela vê e enxerga o próximo, a sua orientação em relação ao próximo. Essa é uma diferenciação básica que a gente tem em relação à identidade de gênero e também à orientação sexual. Como dá para caracterizar a homofobia e a transfobia hoje? O que a gente tem como característica da homofobia e transfobia é a aversão, né? O preconceito, o ódio, o que a gente tem o certo medo e a aversão a homossexuais e transfóbicos. Quando a gente quer dizer que esse ódio e essa intolerância é para o público geral, a gente chama de LGBTfobia. No caso, a transfobia é esse ódio, preconceito aos transgêneros e a homofobia aos homossexuais. Então, a gente tem uma sigla que é LGBT, que até internacionalmente a gente costuma também trabalhar e padronizar como LGBTfobia, mas a homofobia é aquela aversão, o preconceito, aquele ódio que o indivíduo tem contra os homossexuais. E a transfobia contra os transgêneros. Essa é a diferenciação. Como a legislação brasileira trata hoje esse tipo de discriminação, de crime até, né? Na verdade, hoje a gente não tem uma legislação federal que criminalize a homofobia ou a LGBTfobia de forma geral. Essa é uma ausência que o Poder Legislativo, na verdade, uma omissão do Poder Legislativo muito séria e grave. A gente não tem. Tivemos algumas experiências de alguns projetos de lei já que tramitaram no Congresso Nacional, como exemplo o PL 122 de 2006. Ele faria modificações na própria lei do racismo e incluiria ali o crime da homofobia, eu digo LGBTfobia como geral. No entanto, algumas certas manobras fizeram com que de alguma forma esse projeto de lei fosse arquivado. Uma iniciativa agora muito recente, nossa e de toda a comunidade e a sociedade civil também fez, é que o Estatuto da Diversidade. Ele foi apresentado recentemente na Comissão de Direitos Humanos do Senado e o Estatuto é uma compilação de diversas áreas, segmentos do direito e dentre elas tem a parte criminal que faz e tipifica o crime e ali dá várias tipificações, vários verbos ali que se encaixam como para se criminalizar a homofobia. Né? Já que há essa lacuna aí na legislação, como o senhor bem disse, como uma pessoa que é atingida por uma discriminação dessa hoje em dia, como ela se defende? Ela faz um registro de ocorrência? Como é que é punido esse tipo de discriminação? Hoje isso varia muito também, do estado, do ente da federação que você está. Como a gente não tem uma legislação federal que, de certa forma, padronize o comportamento dos órgãos públicos e também e que faça com que haja um relatório oficial, assim, a gente fica muito mais dependendo de cada ente da federação. Tem estados que são mais equipados, tem um aparato para se denunciar essas violações, maiores e outros menores, né? Mas a gente tem em âmbito nacional, o que é muito utilizado e oficialmente é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, e também alguns estados têm delegacias especializadas, que tem umas investigações muito mais humanizadas, a gente disse, né? E também a gente tem, como um grande exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, mais de 200 comissões de diversidade sexual espalhadas pelo país todo, em subseções e aí cada comissão de diversidade tem um tratamento e sabe como
procedimentalizar essas denúncias de violações contra a segmento LGBT. Fazendo contraponto aí, como é o direito internacional? Como o direito internacional trata essa questão hoje no mundo? Hoje a gente tem uma visibilidade muito grande para o direito internacional, porque o Brasil hoje é o país, é a nação que mais mata transexuais no mundo. Existe até uma pesquisa recente, inclusive do ano passado, dizendo que a cada 48 horas um transexual é morto. Então, existe uma visibilidade muito grande internacionalmente. A Anistia Internacional, desde a década de 90, vem trabalhando e declarando, fazendo algumas declarações como a violência contra LGBT como violação de direitos humanos. A própria ONU, nossa Assembleia Geral, também, em meados de 2010, também há uma declaração, mas sempre há os contrapontos também do outro lado, né, do grupo mais conservador. A grande dificuldade é que esses organismos internacionais não têm uma capacidade de sancionar nosso país, e sim muito mais um aspecto político e moral, vamos dizer assim. Então não tem uma sanção que faça com que obrigue nosso país, o Brasil, a tomar certas medidas, né? Mas com certeza há uma visibilidade muito grande em razão do Brasil ser um país essencialmente homofóbico, né? Para a gente encerrar, uma pessoa o senhor disse que tem uma rede, embora com distinções dos estados, existe uma rede protetiva onde a pessoa pode denunciar. Uma pessoa que sofre hoje um crime de agressão por ser sexual, pode ser uma agressão física ou uma agressão moral, qual o primeiro passo que ela tem que dar para ver os direitos dela respeitados? Hoje o que a gente sempre costuma difundir, a ideia é que é necessário que haja o que a gente chama de denuncismo. É necessário que a gente promova campanhas dentro do poder público e também dentro da sociedade civil para que haja a comunicação desses delitos. Que só assim a gente vai conseguir, de alguma forma, padronizar e ter umas pesquisas oficiais. Porque hoje o que a gente tem são pesquisas coletadas dentro da sociedade civil, ONGs e do próprio Estado, para que haja talvez até uma aparente, né, pesquisa, um aparente relatório. Então, o que a gente tem hoje como orientação para toda a comunidade LGBT é que faça esse denúncio, que comunique, que só assim a gente vai conseguir um relatório muito mais fidedigno com a realidade e ter um panorama geral para fazer com que o poder público haja e tenha políticas públicas voltadas para esse segmento que hoje é muito estigmatizado, né? E não consegue ser sujeito de direitos ainda. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, tocar nesse tema tão importante hoje em dia. Conversei com o Rodrigo Camargo, que é membro do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Obrigada, doutor. Obrigado, agradeço. Até uma próxima. A Justiça determinou o bloqueio de parte dos bens da cantora Marília Mendonça. O objetivo da decisão é garantir recursos para o ressarcimento de consumidores que compraram ingressos de shows cancelados. As apresentações ocorreriam em fevereiro e março de 2017 em Araguari, no Triângulo Mineiro. Segundo a determinação do juiz Márcio José Tricote, da Terceira Vara Civil de Araguari, foram disponibilizados judicialmente, aliás, R$100 mil em bens da cantora, da contratante e da produtora do evento. O valor foi dividido entre os 3 réus e, portanto, cada um teve cerca de R$33 mil bloqueados. A assessoria de comunicação de Marília Mendonça e da Workshow disse que a responsabilidade pelo ressarcimento é da contratante, já que, como os shows não foram realizados por conta das fortes chuvas, a cantora não recebeu o cachê. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em Alagoas, testemunhas e jurados do Tribunal de Justiça são intimados e convocados por aplicativos de mensagens. A gente volta já já. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações do acidente de avião que vitimou o ministro Teori Zavascki. O repórter Gabriel Sefrey acompanhou e tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesse encontro com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e também do CNJ, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações do acidente que resultou na morte do ministro Teori Zavascki trouxeram informações sobre 2 assuntos. O primeiro deles é referente ao aumento de delegados, investigadores e peritos nos inquéritos que estão aqui no Supremo Tribunal Federal e que atua também a Polícia Federal. Hoje, segundo o diretor-geral da Polícia Federal,
São mais de 200 inquéritos e a maioria deles, ou metade deles, melhor, é referente à Operação Lava Jato. O diretor-geral da Polícia Federal também disse que até o fim do primeiro semestre ele quer encerrar todas essas investigações ou no máximo em até 8 meses. Vamos ver agora o que disse o diretor-geral da Polícia Federal. Hoje foram convocados pelo menos 17 delegados para auxiliarem nessas investigações. Então a gente espera não só concluir os inquéritos no Supremo da Lava Jato, mas também todas as outras investigações hoje que correm. A força de trabalho e a determinação hoje como prioritária para a Polícia Federal, para o Supremo Tribunal Federal, é uma meta que a ministra Carmen Lúcia também quer, a doutora Raquel Dodge também está imbuída nesse propósito e eu acho que o país merece ter uma resposta quanto a essas investigações. Como dito agora há pouco, o delegado responsável pelas investigações com o acidente que acabou na morte do ministro Teori Zavascki, o doutor Rubens Mallener, ele também esteve presente na reunião. Segundo ele, as investigações ainda não foram concluídas, mas já há evidências de que o acidente não foi provocado por uma pessoa, por exemplo. Ele disse também que estão sendo avaliadas várias evidências, como o clima na hora do acidente, o trajeto do avião e também o tráfego aéreo ali na região de Paraty, que fica no Rio de Janeiro. De acordo com o delegado, não há prazo para o fim das investigações. Vamos acompanhar a entrevista. A possibilidade de um ato intencional contra aquele voo foi bastante explorada em diversos exames periciais e atos investigatórios diversos e nenhum elemento nesse sentido foi encontrado, né? Pelo contrário, os elementos que atingimos até agora todos conduzem a um desfecho não intencional e trágico, infelizmente, naquele voo. E que dizem respeito especialmente às condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty e o cotejo disso com regras de tráfego aéreo em relação à condição de voo, condição visual, né? De voo visual e condição de voo por instrumentos. Por ingratidão da ex-mulher, um homem conseguiu na justiça revogar a doação de imóveis que havia feito a ela. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi mantida pelos ministros da 4ª turma do STJ, que reconheceram ingratidão da ex-mulher após um atentado contra o ex-marido. De acordo com o processo, após a separação, o homem fez doações para a ex-mulher, incluindo imóveis e depósitos em dinheiro. Tempos depois, a mulher teria ido à casa do ex-marido e efetuado disparos de arma de fogo. Na delegacia, ela ainda teria acusado o ex-marido de contratar seguranças para invadir a casa dela, o que não foi comprovado. Após o fato, o homem moveu ação para revogar as doações. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que houve atentado contra a vida do doador e reconheceu a prática de injúria grave e calúnia nas acusações da ex-mulher. Então, foi determinada a revogação das doações dos imóveis, excluindo as quantias em dinheiro por sua natureza remuneratória. A mulher recorreu ao STJ, onde alegou que o incidente não caracteriza atentado à vida do doador, nem intenção de lhe causar lesão física, e afirmou que a revogação não seria possível diante do caráter remuneratório dos imóveis, pois sempre se dedicou ao matrimônio e aos filhos. O relator da ação no STJ, ministro Marco Buzzi, citou a jurisprudência do tribunal no sentido de que, para a revogação de doação por ingratidão, exige-se que os atos praticados sejam graves. O relator disse ser impossível rever a decisão do Tribunal Estadual, pois a Corte não pode rever provas em recurso especial. Os demais ministros da turma seguiram o voto do relator, que manteve a revogação das doações. O Judiciário alagoano recorre às redes sociais para dar mais agilidade aos processos e ainda economizar. Juízes das varas criminais e juizados especiais usam os aplicativos como o WhatsApp para convocar testemunhas e jurados. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que caiu no gosto popular. Isso porque possibilita o envio de texto, foto, áudio e vídeo de maneira instantânea. Mas ele não é utilizado apenas para conversas com familiares e amigos. Tem gente que leva a ferramenta a sério e garante que facilita no dia a dia de trabalho. Como eu sou professor de inglês, eu tenho muitas turmas e a gente faz sempre um grupo do WhatsApp, né? Então, por ele, eu consigo enviar arquivos para que os alunos façam atividades extra-classe, né? Imprimam em casa, né? Façam em casa, traga para a sala de aula para que a gente converse, debata, corrija juntos na sala de aula, né? Para esta operadora de telemarketing, usar o WhatsApp tem sido um diferencial na empresa onde trabalha.
ela agiliza, né? Otimiza também bastante o tempo, a gente consegue fazer tudo com mais eficiência e rapidez. Desde 2015, diversos tribunais de justiça do país vêm fazendo uso do WhatsApp para comunicar sobre a realização de audiências. A medida é permitida pela legislação, mas é preciso que as partes demonstrem interesse nessa modalidade de intimação. E o Judiciário acompanha o ritmo da tecnologia. A 9ª Vara Criminal da capital, Tribunal do Júri, já faz uso do WhatsApp para comunicar os jurados sobre a realização de júri popular. Aqui temos diversos casos em que, por exemplo, há um adiamento de audiência por algum motivo, às vezes doença de algum dos réus, os réus não podem comparecer, e nós comunicamos aos jurados através da rede social. E isso tem trazido uma agilidade muito grande a essas comunicações, que é um problema grande do judiciário de ter que deslocar o oficial de justiça até os locais onde as pessoas residem. Então essa prática tem sido adotada aqui com resultados surpreendentes. O magistrado lembra que nos juizados cíveis a intimação das partes já é possível e que a ferramenta tem ajudado na celeridade processual. A tendência é que cada vez mais essas intimações através de redes sociais e de outros meios que não a intimação pessoal, ela cresça, se desenvolva e seja futuramente o instrumento mais utilizado pelo Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário, o custo é menor, porque você não gasta com carta, nem gasta com deslocamento de oficial de justiça, além da celeridade deste procedimento. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.